Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos voltar para Belém. Vamos acompanhar dessa vez o olhar dos povos sobre a grande reunião que está acontecendo agora, não é? E que já tem uma série de críticas com relação à pouca participação popular. Também vamos falar do envolvimento da Universidade Federal do Pará nesse processo todo, que resolveu abrir as portas e abrigar as mobilizações e manifestações populares, né? Além de ter contribuído de uma maneira importante para a própria elaboração do documento brasileiro de redução da poluição, o NDC, né? E para falar sobre isso, nós trouxemos duas pessoas que são extremamente qualificadas para isso. Para nós é uma honra ter o Gilmar Pereira da Silva, que é professor titular, doutor em educação, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e reitor da Universidade Federal do Pará. Sob o seu comando, durante a COP30, a Federal do Pará organiza atividades tanto na Blue Zone quanto na Green Zone, além de eventos como o Encontro de Redes Amazônicas de Pesquisa em Biodiversidade e Estudos Climáticos. Eles contribuíram também, capitaneados pelo reitor, na produção da Carta de Belém, que é um documento com contribuições da comunidade científica da Amazônia para o documento brasileiro de redução de emissões. A universidade também cedia a Cúpula dos Povos e terá a participação de mais de 33 mil indígenas de vários países durante o evento. Para nós é uma grande satisfação poder contar com você, Gilmar. Quero apresentar também o Leandro Huen, creio que é Huen, né? É doutor em Ecologia e Evolução e professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Coordenador-geral do Centro Integrado de Sociobiodiversidade da Amazônia, e na COP30 integra a comissão executiva do movimento Ciências e Vozes da Amazônia, que reúne universidades e redes científicas para garantir que a ciência produzida na região tenha protagonismo nas discussões globais sobre clima e biodiversidade. Com essas duas pessoas, nós podemos ter uma visão bastante esclarecida sobre o que está ocorrendo agora em Belém, na COP30, e como a Universidade Federal do Pará se preparou, se mobilizou, demonstrando o papel importante da universidade nesse processo todo, da ciência, do conhecimento, né, para que a gente possa, inclusive, ter avanços nas negociações da COP30. Eu queria iniciar com o Gilmar, me permita chamar de Gilmar, né? E para que nos conte como foram os primeiros passos de preparação para a participação da Federal do Pará, né, na COP30. Ok, Silvio, bom dia a quem nos assistem. É uma alegria poder conversar com você e com as pessoas que assistem o Diplomatique. A Universidade Federal do Pará é uma grande universidade da Amazônia, a maior da Panamazônia, hoje com mais de 53 mil alunos, e é a terceira universidade pública do Brasil em número de alunos. Primeira a USP, segunda a UFRJ, e nós somos a terceira. Desde o começo do ano passado, quando foi decidido que a COP seria na Amazônia, no Brasil, nós nos organizamos, enquanto universidade, para participar da COP. E eu criei, inclusive, um mote dizendo que a COP na Amazônia, sem os amazônidas, não seria uma COP completa. E daí a gente começou a se organizar, criei essa comissão de cientistas para cuidar do dia a dia executivo do que seria a COP. E nós, desde o início, tínhamos clareza que uma COP, os debates deveriam incluir
os sujeitos governamentais deveria incluir a ciência e também os movimentos sociais. E foi a partir daí que nós começamos a receber representação dos movimentos sociais, que redundou na vinda para dentro da universidade da Cúpula dos Povos, que é organizações do movimento social do mundo inteiro, são organizações do mundo inteiro que estão presentes. Fizemos a abertura ontem com a presença de pelo menos uma meia dúzia de ministros do Brasil e alguns ministros de fora do Brasil, parlamentares de vários países do mundo e gente do povo de grande parte dos continentes. Eu imagino que tinha pessoas de quase todos os continentes. O ponto alto disso tudo aqui, Silvio, tem sido a gente está sediando também a Aldeia COP, que são mais de 3.000 indígenas que estão hospedados na nossa escola de aplicação, que tem uma estrutura de auditório para fazer os seus debates, estão se alimentando também lá na nossa escola de aplicação e que tem sido um espaço de muitas reflexões. Para além de tudo isso, nós estamos também na Zona Azul. Somos pelo que a gente tem observado, uma única universidade pública que está com estande, pública e privada, que está com estande na Zona Azul da universidade. Então, Gilmar, as pessoas não sabem o que é Zona Azul. A Zona Azul... Deixa eu traduzir rapidamente aqui o que é as zonas, né? A Zona Azul é onde estão lá os negociadores, é onde, além dos negociadores, etc., é onde tem a cúpula, e aí a cúpula dos dirigentes dos países, de todo mundo, se reúnem lá. E lá tem estande de todos os países do mundo, né, para fazer debate, para fazer diálogo. E colado a isso tem a Zona Verde. Na Zona Verde, que é uma zona mais livre, aí tem debate de instituições, de instituições de pesquisa, de movimentos, de governos também, né, que é colado na zona azul, a Zona Verde, né? E depois tem vários espaços que a gente tem colocado. Só o FPA, para você ter uma ideia, nós temos aqui a Cúpula dos Povos, nós temos a Aldeia COP, nós estamos com a Casa do BNDES, que é um prédio que foi reformado, que foi restaurado por nós lá perto do Ver o Peso, e que tem exposição, cinema. Nós temos o Fórum Land, que é um outro espaço grande que também tem exposição da universidade. Nós temos exposições na Praça da República. A cidade está movimentada. Só para você ver, só o FPA tem mais de 10 espaços de debate, discussão. Aqui nós temos em torno de 50 auditórios. Estão todos ocupados. A Cúpula dos Povos está ocupando um prédio nosso que é de sala de aula, que tem 64 salas e estão todas lotadas com debate. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou falando e estão ouvindo o barulho aqui do som dos auditórios, das pessoas falando. Tal. Então, há uma mobilização extraordinária. Eu penso, Silvio, que a COP não é panaceia para resolver os problemas da humanidade, mas só o fato dela jogar luzes para essa região, que a gente tanto fala que é a Amazônia, já é uma conquista extraordinária do povo. Muito bom. Leandro, vamos começar nós também? Você está responsável pela articulação das universidades e das redes científicas? Me conta um pouco como é esse processo. Bom, primeiro, Silvio, muito obrigado pela oportunidade. Sempre é um prazer conversar com vocês e falar um pouco das coisas que a gente está fazendo aqui e tentando fazer um pouco a diferença na e pela Amazônia, né? Então, como o professor Gilmar explicou, assim que desde ano passado a Universidade Federal do Pará tem trabalhado pesadamente para se preparar para esse momento, né, da COP30. Então, foi formado uma comissão executiva da COP30, que são 6 pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento, e nós temos trabalhado ativamente.
quer seja desde a parte de realizar discussões, realizar até mesmo divulgação, o que é a COP, a importância para as pessoas entenderem a relevância desse evento grande que está acontecendo aqui, né? Percorrer diferentes campings, porque a Universidade Federal do Pará é uma universidade que atua tem 12 campings, então está espalhado alguns 1.000 quilômetros longe da sede, alguns que você chega só de barco. Então, para vocês terem a noção da complexidade que tudo isso envolve. E, ao longo do tempo, também nós fomos produzindo material de divulgação científica para conscientizar as pessoas sobre a COP e também, principalmente, para tentar abrir espaço para jogar a luz, como o professor Gilmar falou, sobre as ações e os anseios das comunidades. Então, foi criado também uma divulgação, o movimento Ciência e Vozes da Amazônia na COP30, uma publicação que ela sai mensalmente em 4 línguas, sai em português, inglês, francês e espanhol, onde traz, não é uma publicação científica. Pode ser divulgado algum artigo científico? Pode, mas a ideia principal é colocar relatos da comunidade, qual a sua contribuição, o que essa comunidade pensa sobre as questões climáticas. E, além disso, nós percorremos também diferentes biomas, diferentes instituições, fomos para outros países, divulgando esse trabalho que foi feito aqui. Então, como o professor Gilmar falou, a COP já começou a acontecer, a gente está hiper feliz, a cidade está pulsante, a universidade está cheia de pessoas, o que é excelente. Como o professor falou, está acontecendo a Cúpula dos Povos aqui, em torno de 16 mil pessoas, e, além disso, a universidade abriu as portas, porque entendeu que o momento nós precisamos que todo mundo que tenha interesse em falar, que tenha conteúdo para mostrar, que tenha espaço para ser ouvido. Então, além da Cúpula dos Povos, nós estamos recebendo várias instituições parceiras que estão usando a estrutura da Universidade Federal para promover seus espaços. Porque, como o professor estava falando, então a Zona Azul e a Zona Verde, onde ocorrem os eventos que são mais fechados, né? A Zona Azul, então, é onde a ONU que coordena, que é um evento muito mais fechado, que você precisa ter uma credencial para entrar, que é hiper difícil. Foi uma luta para a universidade conseguir algumas credenciais. O professor Gilmar teve um trabalho muito pesado para isso. E aqui na UFPA, então, a gente está recebendo, além das comunidades, essas instituições parceiras, porque a gente acredita que é o momento de mostrar o que acontece na Amazônia para o mundo. Porque uma coisa que é muito importante as pessoas terem a noção que a Amazônia ela não é só importante para o Brasil, a Amazônia é importante para o mundo, porque a Amazônia sozinha ela não resolve os problemas ambientais, as mudanças climáticas. Mas sem a Amazônia, qualquer ação contra as mudanças climáticas vai ser incompleta. Então, só para terem uma ideia, a Amazônia sozinho ela armazena 10 a 15 anos de emissão de gás carbônico. Isso é muito, gente. Isso é muito. Só que o que acontece? É muito importante esse evento estar acontecendo aqui para as pessoas conhecerem também um pouco mais a Amazônia, os seus anseios. É uma região, um bioma muito lindo, mas também é uma região que tem muitos problemas, e esses problemas e essa população que está aqui precisa ser ouvida. Muito bom. Gilmar, hoje nos jornais, a Jurema Werneck, ela coordenou a Anistia Internacional no Brasil, hoje ela é fundadora da Crioula, que é uma ONG importantíssima, né? Ela fez um comentário dizendo assim: parece uma reunião da Faria Lima, só se fala em fundo, em investimento, e as pessoas ficaram de fora. E parece que existe uma quantidade enorme de lobistas, algo como 9 mil, né, que estão presentes e atuando em defesa da poluição. Como é que você vê isso? Eu acho que a Federal do Pará está dando uma grande demonstração de como você pode incorporar o popular, né, as organizações comunitárias. Mas dentro da reunião oficial parece que não é assim, né? Olha, Silvio, primeiro eu preciso lhe dizer que não foi fácil. A gente, desde o início, o Leandro sabe muito bem o tanto que a gente teve que se mobilizar, né, e fazer diálogo com o Estado brasileiro, com o Estado. Para você ter uma ideia,
a gente não pode se orgulhar de ser a única universidade que está lá dentro da Zona Azul. Né? E foi por muita mobilização, por muita cobrança, né? E por dizer como é que vai fazer uma COP na Amazônia, todo mundo inteiro, não só na Amazônia, e não dialoga com a ciência. Quem é que mede a poluição na atmosfera? Quem é que sabe o problema da acumulação do carbono, etc. Quem é que entende isso? São os cientistas, não é eles que dizem isso. E a gente tem muita dificuldade de ter acesso a esse espaço. Eu me lembro que logo no começo, quando a gente começou a pedir para participar e etc., eu vi, olha, a COP é da ONU, imaginando a ONU como algo sagrado que a gente não podia chegar perto. E a gente chegou. Mas chegou por outros caminhos, porque o primeiro caminho foi dizer, vamos receber o povo. Né? E a gente disse o seguinte, olha, aqui na UFPA pode falar representante de governos, mas do lado vai ter que ter um cientista e do outro lado vai ter que ter um extrativista, um quilombola, um indígena. Porque, Silvio, são essas pessoas que estão preservando a Amazônia, sabe? Não adianta a gente ter ilusão que a gente vai ensinar essas pessoas. Essas pessoas têm muito a nos ensinar. Sabe? Você vai numa ilha dessa aqui, a floresta está intacta desde sempre. E as pessoas estão comendo, estão bebendo, estão nadando no rio, estão entendendo as coisas. É isso que nós precisamos ensinar e aprender. Eu acho que as pessoas deveriam fazer uma vivência nesses espaços para entender como vivem essas pessoas. E elas são felizes onde elas estão, sabe? Elas são felizes. Elas precisam de apoio. Elas precisam entender que a Amazônia tem um custo. E os governos têm que garantir esse custo. Se a gente quer que mantenha a floresta em pé, né? Se a gente quer que os peixes continuem existindo, que a água em determinados espaços continue pura, é necessário que a gente dê apoio para que as comunidades tenham condições de viver nesses espaços. Então, eu concordo com você. É muito mais fácil um sujeito que lida com a burocracia entrar na Zona Sul, na Zona Azul, não é na Sul, né? Mas na Zona Azul, do que um trabalhador. Eu acho até que essa COP tem pessoas do povo, graças ao Ministério dos Povos Indígenas, com a Sônia Guajajara, que tem feito um esforço danado para botar os indígenas lá dentro, que estruturou essa COP, Aldeia COP, aqui na Universidade, com mais de 3 mil indígenas. Para você ter uma ideia, a Sônia esteve comigo, a ministra Sônia, né, esteve comigo aqui pelo menos 4 vezes na universidade e ajudou a construir o espaço para os indígenas. Ela pôs a mão na massa. Foi uma ministra que se envolveu cotidiano com o processo. Eu penso, assim, todas as COP são COP para as lideranças do mundo inteiro, as lideranças institucionais, né? Mas eu penso que nessa COP tem gente do povo, e essas pessoas do povo que estão, é graças a essas mobilizações que estão ocorrendo. Só para ter uma ideia, ontem foi a abertura da Cúpula dos Povos aqui. Mais de 10 mil pessoas aqui lotou a universidade e tinha uma meia dúzia de ministros, né, para ouvi-los. Eu acho que isso já é uma grande conquista. Me parece que sim. Ao longo do tempo, assim, eu acompanhei vários dos fóruns sociais mundiais, das cúpulas das Nações Unidas, tal, e sempre houve essa dificuldade de entrar no espaço oficial, porque nós temos, de fato, uma questão da democracia, os limites da nossa democracia, né? E a pressão social também vai sair nos jornais do mundo inteiro, a marcha, a barqueirada, né? Como vocês... Barqueada, né? Mas eu temo que as demandas da sociedade estejam submetidas a uma lógica de mercado. Eu não entendo como você financiariza a dimensão humana da necessidade de preservar a natureza. Leandro, você que é especialista na área, o que você pode dizer? Quer dizer,
as demandas da sociedade estão penetrando a discussão dos governos? Bom, como o professor Gilmar falou, Silvio, o governo brasileiro fez um bom trabalho, os ministros trabalharam de forma atuante, só que essa estrutura, a forma que é a COP, ela não favorece o acesso a essas pessoas. Primeiro, assim, para ter uma ideia, dentro da COP, qualquer coisa tudo é pago e é um valor muito alto. Então, se você quer ter um estande lá dentro, é um valor muito expressivo. Para conseguir qualquer credenciamento, é também uma burocracia muito grande. E aí, qualquer coisa que você aumenta essa burocracia, você exclui as pessoas, né? E, infelizmente, como o professor Gilmar estava falando, vai excluir quem? As pessoas que mais contribuem contra as mudanças climáticas, mas que são os mais afetados pela mudança climática, que eles não vão ter uma estrutura para mexer com essa burocracia toda. A gente conseguiu alguns espaços via os editais que tiveram para a chamada civil, para a sociedade civil. Então, isso favoreceu. Essa COP está sendo uma das que tem o maior número de representantes de populações, mas mesmo assim é pequeno ainda, como você falou. Eu acredito que esses espaços, esses eventos paralelos, eles são essenciais. Eu acredito que o Brasil está dando um show. Se você vier em Belém, a quantidade de evento que está acontecendo é gigantesca. A universidade aqui tem, todos os auditórios quase estão lotados, as populações estão nas ruas, só que, infelizmente, essas vozes, esses debates que estão acontecendo, de alguma forma, eles estão sendo levados para lá. Mas, como você falou, a forma que as discussões todas, ela não favorece que essas representações, esses anseios, eles sejam escutados. O que a gente tentou fazer? Como o professor falou, nós não temos gerência nenhuma sobre lá, principalmente a Blue Zone, onde as discussões são realizadas, ela é muito fechada. Mas o que a gente, quando a proposta foi criar um stand da UFPA dentro da Blue Zone, foi justamente para isso. Então, ao longo de um ano, Silvio, nós fizemos essas discussões, corremos atrás dessas publicações, escutar a população, dar voz, divulgamos um monte, tudo que a gente pôde. E agora, a proposta dentro do stand da UFPA é abrir espaço também. Quem conseguiu credencial e não tinha lugar onde falar, a gente convidou para dentro do stand da UFPA. Então, o que a gente está tentando fazer? A parte da universidade é receber essas pessoas, escutá-las e o espaço de fala, onde a gente conseguir, a gente levar esse discurso, a gente abrir espaço para eles ou levar esse discurso. Então, assim, infelizmente, a gente sabe que não é tão fácil chegar lá, a gente sabe que está sendo feito um bom trabalho. O que é o papel da universidade, a gente está tentando fazer, que é receber e amplificar essas discussões, né, ou esses anseios. Leandro, eu fiquei com uma curiosidade ainda com você. E os lobistas, eles têm acesso à Blue Zone? Então, a estrutura que essas pessoas têm por trás delas são muito maiores, né, Silvio, do que as instituições públicas, as comunidades. Então, é um jogo de poder muito contrastante, né, infelizmente. Gilmar, Só que assim, perdão, Digo. Silvio, perdão. Só que assim, a gente percorrendo pela Blue Zone, a gente consegue ver representações brasileiras, a gente consegue ver algumas comunidades lá dentro. A gente sabe que é uma proporção pequena ainda, mas quem foi na última COP, conversando, já fala que, olha, que começou a ter uma mudança. Tomara, né? Seria lindo que seja um ponto de mudança de chave e que ocorra aqui no Brasil, que eles consigam ver a mídia tem um papel fundamental, que é mostrar todos esses eventos paralelos que estão acontecendo e falar, olha, tem muita gente que quer participar, mas talvez a gente precisa democratizar mais esse acesso e até mesmo de como mostrar que essas pessoas consigam se inserir mais nesses eventos. A Jurema Werneck, ela falou também assim, tiveram 29 COPs para acertar. Então, pois é, né? Eu fico preocupado com o seguinte, os povos africanos estão pedindo para adiar a definição das metas nacionais, os países do petróleo do Oriente Médio estão pedindo para adiar as metas nacionais. De fato, ficaram de fora quase 111 países sem apresentar os seus NDCs, né, seus projetos nacionais de contenção dos gases. Quer dizer, como é que é? O que vocês esperam que aconteça?
esse esforço todo de preparação, vocês têm algum objetivo, algum tipo de meta a ser alcançada com esse processo? Como é que vocês avaliam a possibilidade de termos efetivamente medidas concretas para combater o aquecimento, hein? Vilmar? Olha, Silvio, primeiramente, é importante dizer aquilo que eu E se você falava. puder aumentar um pouquinho o seu volume, ajuda, viu? Agora tá? Aumentou? Aumentou. É o que tinha. É o que tinha. Olha, eu penso que a COP não é uma panaceia para resolver os problemas da humanidade, infelizmente. Né? Essa é a premissa inicial para a gente se frustrar menos. Né? Eu acho que, acho que a nossa intervenção, a intervenção dos movimentos sociais, a intervenção da academia, ela é muito importante, mas ela também é muito limitada. Né? O poder institucionalizado dos parlamentos, dos líderes mundiais, executivos, é muito grande. E são eles que vão decidir. Eu penso que essa mobilização ela é importante, né, mas eu não tenho ainda a expectativa que as coisas serão resolvidas. Essa transição energética que está sendo colocada ainda, no meu modo de ver, é incipiente. Os combustíveis fósseis, com certeza, ainda terão lugar e, infelizmente, boa parte ainda da discussão, quando a gente vê, também inclui os países pobres que têm petróleo e que querem se manter. Eu acho que se coloca um debate importante e as contradições desse processo, né, e os embates que eles têm, esse espaço popular, no meu modo de ver, é um espaço de denúncia, também de anúncio, mas também de denúncia. Né? E a nossa expectativa é que essas questões sejam colocadas na ordem do dia. A gente tem ouvido dos dirigentes brasileiros, Ministério do Meio Ambiente, né, a própria presidência da COP brasileira, dizer que essa seria uma COP da implementação. E tomara que seja. Mas parece ainda que ainda é a COP de muitas decisões, né, e tem muitas decisões a serem tomadas, e a expectativa nossa é que a gente continue dialogando. Eu, honestamente, queria dizer a você que eu não creio que a gente saia com resoluções, sobretudo em relação aos combustíveis fósseis. Uhum. Pois é. Uma das grandes apostas, né, para o Brasil é o programa Florestas Tropicais Vivas para Sempre, o TFFF. Está avançando aos poucos. A gente sabe que não é o único caminho, não é a solução, como o professor falou, mas é um caminho, né? Principalmente porque ele traz um componente que é importante, que é como as pessoas que mais estão contribuindo seja de alguma forma recompensadas ou chegue as compensações para elas, né? Se a gente pensar as pessoas que estão embaixo da floresta, que mais preservam, elas vão ser as que mais vão sofrer com as consequências das mudanças climáticas. Então, essa questão dessa iniciativa que o Brasil está trazendo, ela traz esse componente. Então, se a pessoa está preservando parte desse recurso, que é um fundo de investimento, vai ser usado, né, para recompensar as pessoas. Só que, assim, está aumentando ao longo do tempo a adesão a esse fundo, mas eu acredito que não de forma que esperava, né? Por exemplo, eu esperava que alguns países já entrassem com um aporte muito maior, mas é uma grande aposta brasileira para a COP. Pois é, isso aí me deixa muito cheio de perguntas, né? Porque até agora parece que chegaram a alguma coisa, pouco menos 6 bilhões de dólares, né, nesse fundo, né? Esse fundo, se eu entendi direito, quer dizer, há uma expectativa de que a empresa privada venha a aportar recursos, né? E esse fundo tem que ser lucrativo, senão a empresa privada não vai, né? Então, essa lógica mercantilista, vamos dizer assim, de comoditificar, transformar a floresta em pé em commodity, né? Quer dizer, para poder fazer negociações,
não me parece que vá ganhar uma adesão muito grande das empresas, porque a lucratividade em outras áreas deve ser bem maior. Tanto é que a taxa de juros nossa assim compensa mais do que botar num fundo desse, né? Então, eu tenho a impressão que a lógica de mercado não dá conta da questão ambiental, não é? E o que nós temos presente são as petroleiras, aliás, nas outras COPs anteriores também, né? Que se realizaram em países petroleiros, né? Quer dizer, nós temos mineradores, esses 9 mil lobistas, o que eles estão fazendo aí, não é? Eles estão tentando, num certo sentido, impedir medidas mais radicais de mudança do modelo de desenvolvimento. Gilmar, por favor, como é que você avalia isso? Ok, Silvio, muito, muito bacana a sua reflexão. A sociedade é capitalista, né? E, sem dúvida, a lógica do mercado visa o lucro. Simples assim, né? E o grande desafio nosso e das comunidades do mundo inteiro é mostrar o quanto essa lógica é limitada, né? E o quanto nós vamos estar em embate permanente. É difícil ter um consenso possível quando você tem alguém que quer manter a floresta e quer manter a floresta como algo existencial, como algo da sobrevivência das populações tradicionais, indígena, quilombola, ribeirinho, extrativista. E tem alguém que quer fazer dessa floresta um recurso rápido, né? Quer que isso se transforme em dinheiro numa maneira muito rápida. Então, esse é um embate permanente e que nós sabemos que foi o que aconteceu com o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro hoje está dizendo que nós temos que preservar a floresta amazônica, a floresta do Congo e as poucas florestas tropicais que nos restam, mas todo mundo já acabou com as suas. E acabou com as suas dessa perspectiva da lógica do capital, né? Então, a gente precisa se dar conta que há uma tentativa de mediar, de reduzir esse processo, mas esse embate é permanente. Você fala dos lobbies, mas a própria sociedade capitalista é isso, né? As pessoas que dominam, que têm o capital, elas com certeza são em quantidade muito menor do que as populações que precisam da natureza para viver. Porém, as pessoas têm dinheiro, têm poder, né? Enquanto a gente passa anos para tentar entrar nos espaços, para dizer que as pessoas existem, essas pessoas estão lá, tranquilas, entram com facilidade, porque tem recurso, né? A maneira de lidar, primeiro que quando você começa pela comunicação, grande parte das pessoas não consegue se comunicar em outras línguas, e a COP é uma torre de Babel. E aí não venha me dizer que tem tradutor para todo mundo, porque não tem, né? Nem tradução nos espaços, né? Se você não tiver... até porque você não pode levar tradutores. Então, até nisso, as pessoas que foram aquinhoadas pelo capital têm muito mais facilidade para lidar com esse processo. Então, é um processo, não dá para pensar a natureza, a ecologia, fora dos outros espaços. Não tem como a gente pensar fora dos interesses do capital, fora da educação, fora dos direitos humanos, fora do direito à saúde, fora do direito à água. Se nós não tivermos envolvido com isso, e isso é um projeto de poder, não é? Não tem como se pensar a questão ambiental sem se dialogar com um projeto de poder. Eu acho que essa é a grande tarefa, meu caro Silvio. Tá bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.
Bom, eu entendo que, de fato, quer dizer, nós temos um problema que é do capitalismo. Ele está associado à destruição da natureza, intrinsecamente, por natureza dele próprio, né? Mas isso traz consequências. Leandro, você é um ecologista e está se esperando que em 2035 a gente tem já estimativas de chegar a 2,8 de aumento da temperatura nos países. O que vai acontecer? Bom, uma das coisas, né, Silvio, primeiro, claro, a consequência a gente já tá sentindo na pele, né? Uma das coisas sempre, quando falava mudança climática, a gente colocava no futuro. Hoje não, é a consequência presente, né? E até, infelizmente, semana passada a gente viu o que aconteceu no Paraná. Na Amazônia, a gente começa a faltar água. Você imagina, se há poucos anos atrás a gente falasse uma coisa dessa, as pessoas iam falar, olha, que pessoa mais louca, o que ela está falando não tem noção da realidade. Mas hoje, vários lugares na Amazônia já está faltando água. E aqui faltar água é sobrevivência, porque a cidade, muitos lugares, só chega por água, não tem estrada para chegar. Então, água significa alimento, significa acesso à saúde, acesso à alimentação. Então, uma das principais coisas, as mudanças climáticas, elas vão levar ao aumento das temperaturas, diminuição ou concentração das precipitações. E, cada vez mais, a gente vai ter as anomalias climáticas, que são altas tempestades, problemas de tornados e tudo isso. Então, assim, já vai ter essas questões. Você imagina a produção de alimento, né, que é uma questão que está muito relacionada às questões climáticas. Então, vai ser muito mais complicado para você produzir alimento. Hoje a gente sabe que já tem muitas pessoas no mundo que passam fome. E muda muito a questão de biodiversidade, que está muito vinculado à nossa sobrevivência. Então, produção de alimentos está vinculada à biodiversidade. Se nós pegarmos, por exemplo, o açaí, que é um produto que é muito apreciado aqui na região norte e um item fundamental na alimentação, ele depende da polinização das abelhas. Com a mudança climática, se você aquece muito, você começa a perder espécies. Você perdendo as espécies, você deixa de polinizar. Sem a polinização, você não vai ter a produção do fruto. Então, você afeta muito. O professor Gilmar estava falando a questão de peixe. Em média, ao consumo de 100 quilos por habitante de peixe aqui na Amazônia. Então, é um número muito mais alto do que em outras regiões do país. Se você começa a alterar, por exemplo, você aquece muita água, você tem até uma diminuição no tamanho desses peixes. Eles desaparecem. Se você começa a retirar a mata ciliar, que protege os riachos, essa água é o alimento para essas espécies. Então, você começa a criar vários efeitos em cascatas e que vão trazer muitas consequências econômicas, sociais e de saúde. Por exemplo, a gente acabou de fazer um trabalho onde a gente mostra que a doença de Chagas, com aquecimento global, ela vai expandir ainda mais, chegando em áreas que antes ela não tinha registro de ocorrência. E o que é o problema? Ela chegando em áreas que ela não ocorria antes, o sistema de saúde não está adaptado para essas condições. E aí você vai levar um colapso da questão de saúde também. Então, tem várias consequências. Você vai aumentar as enfermidades, os problemas de saúde, vai dificultar a produção de alimento. Estresse, hoje com o aquecimento climático, o número de pessoas já com infarto aumentou, então tem várias consequências que as mudanças climáticas estão trazendo e já é uma realidade nossa, Silvio. Leandro, eu não entendo, como é que na Amazônia falta água? Só tem rio. Não, mas... perdão, pode... com a questão hoje, né, nós temos em torno de 20% da água doce tá aqui na Amazônia, é um número muito expressivo. Só que se você começa a diminuir a precipitação, principalmente os riachos de pequena dimensão, os igarapés, como nós chamamos aqui, eles dependem muito dessa água que infiltra no lençol freático e vai retornando. Quando você diminui a precipitação, esse lençol freático ele abaixa e esses riachos secam. Se você começa a secar quem forma os grandes rios vão faltar água também. E aí você gera um efeito em cadeia. Então, infelizmente, nós passamos nos últimos anos aí problemas muito grandes, que levaram, por exemplo, diminui a quantidade de água,
aumenta a incidência do sol, você aumenta a temperatura da água. Houve uma mortandade de boto muito grande nos últimos anos. O problema, Silvio, que era normal alguma anomalia na década, mas agora a frequência dessas anomalias é muito grande. Se nós que temos os recursos para se adaptar ou para diminuir o desconforto climático, e as espécies e a biodiversidade que não tem nada disso, né? Então vai desaparecer e com consequências para nós que dependemos dessa biodiversidade, os serviços ecossistêmicos que eles nos prestam. Oi, Silvio. Tem uma outra coisa importante a ser dita sobre água. Como eu fui vice-reitor da universidade por 8 anos e estou há um ano como reitor. Então, nós temos 12 campi e eu circulo muito por todos os campi da universidade. Por mais incrível que possa parecer, grande parte das cidades, sobretudo do Marajó, um dos grandes problemas é a água potável. Né? Tem água, mas não água potável. Então, e que tem a ver com a falta de apoio, de compromisso do Estado brasileiro quando se trata de entender esse custo amazônico. Não basta ter água, é preciso ter água que seja tratada para que as pessoas também façam o consumo dessa água. Muito bom. Eu queria entender um pouco também, e aí eu queria falar um pouco da contribuição da Universidade Federal do Pará a essa Carta de Belém. O que tem nessa Carta de Belém, hein? Ok, nós fizemos aqui, para chegar aonde nós chegamos, é bom contar uma historinha rápida. Né? Nós estruturamos essa comissão no final do ano passado. Essa comissão fez um grande evento aqui, com mais de 1.000 pessoas presencial e muita gente de fora, com representação de ministério aqui em Belém, no nosso auditório aqui na universidade. E aí fizemos um segundo evento com a CEO da COP, a Ana Toni. Ela veio aqui, discutiu com a gente. Antes disso, eu e Leandro fizemos uma conversa com o presidente da COP, online, logo que ele assumiu. Não é? E aí fizemos uma carta de Belém, mas nós temos uma carta da Amazônia, que eu acho que é o que é mais central. Nós, a partir dessa mobilização, fizemos em Manaus um grande evento, aí sim, com representação desde primeira-dama, Ministério da Representação, Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República, parlamentares, todas as universidades da Amazônia, não é? E fizemos uma carta, e com o presidente da COP, né? Fizemos uma carta e entregamos ao presidente da COP. Essa carta tem grandes demandas sobre a Amazônia e que eu acho que o Leandro devia traduzir alguns elementos dessa carta, que eu acho que foi muito importante. Foi o ponto alto, inclusive, da participação dos cientistas e das populações tradicionais nessa COP. Leandro, por favor. Bom, então, né, Silvio? Quais são os pontos mais importantes da carta? É isso que eu estou pedindo que ele destaque. Bom, então, uma das coisas, Silvio, as instituições de ensino, pesquisa e extensão da Amazônia, em torno de 68 instituições, se organizaram. Então, nós fizemos uma consulta usando 6 eixos que foi montada essa COP 30 e os 30 objetivos. Então, nós mapeamos com todas as instituições, fizemos um formulário onde cada instituição apontava qual era a contribuição, como poderia contribuir para as NDCs, né, brasileira, com a pesquisa que estava fazendo. Juntamos todo esse documento, fizemos um compilado, até na sexta-feira ele vai ser lançado o livro dessas contribuições no stand da UFPA na Blue Zone. A gente ficou muito feliz com isso também. E ele traz, então, como essas instituições elas podem contribuir. Então, que seja, olha, apontando tecnologias sociais, apontando conhecimento de como esses impactos estão afetando a vida, os serviços ecossistêmicos da Amazônia. Então, é um documento
que a gente foi entregue para o ministro, para o embaixador, perdão. Ele elogiou muito até que foi um documento que foi importante para contribuir para a apresentação do documento brasileiro, e agora a gente está lançando ele em livro também. E a ideia é que a cada ano a gente possa reunir as instituições da Amazônia e mostrar os caminhos ou os avanços que nós estamos tendo, principalmente como a bioeconomia pode contribuir para essa conservação, como que o conhecimento pode ajudar a resolver os problemas de saúde que são agravados pelas questões climáticas, como o conhecimento pode favorecer que a água potável chegue nas famílias. Então, são caminhos, então, são contribuições dentro dos 6 eixos e dividido nos 30 objetivos, de acordo com aquela quarta da COP que o presidente da COP produziu. Vamos fazer um outro intervalo, o último, e já voltamos. Eu acho que a Universidade do Pará, estando na Amazônia, tem uma contribuição extraordinária para fazer esse trabalho todo que vocês estão propondo. E eu queria saber se isso está incorporado nos currículos da universidade, nos cursos que vocês estão dando. Ok, Silvio, que pergunta interessante, né? Eu sou da área de educação, né? Portanto, é uma coisa que me mobiliza muito. A gente tem feito um esforço grande. Já nós temos um instituto, um núcleo de pesquisa, que é o Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, que é o NAIA, né, que tem 50 anos, e temos um núcleo de meio ambiente. Né? Para além desses órgãos, a gente tem disciplinas que tratam da questão ambiental em todos os cursos da universidade, inclusive nos cursos de engenharia de petróleo, que nós temos um curso de engenharia de petróleo em Salinópolis. Né? Mas eu ainda acho que é pouco. Eu acho que, sobretudo quando se trata da Amazônia, a gente tem cobrado aqui mais conteúdo programático que envolva o dia a dia da Amazônia. A gente tem avançado, né, tem ações importantes no currículo, né, como, por exemplo, a educação ambiental, como, por exemplo, o entendimento da sociobioeconomia da Amazônia, né, que, na verdade, não é algo novo. As pessoas têm uma ilusão de dizer, falar de bioeconomia aqui como algo que está chegando agora. Os povos indígenas, as comunidades tradicionais, vivem da bioeconomia desde sempre, né? Fazem a sociobioeconomia desde que existiram. A universidade é que está aprendendo com eles, não ensinando. Né? Mas tem uma coisa legal que eu acho que a Universidade Federal do Pará faz muito bem, que é conviver com essas comunidades e aprender com elas. Eu acho que a gente aprende muito mais do que ensina. Né? Nós aqui, só para você ter uma ideia, nós temos... a maior quantidade de estudantes quilombolas do Brasil está na UFPA, quase 5 mil quilombolas. Né? Temos um número significativo de estudantes indígenas, estudantes estrangeiros pobres, e essas pessoas todas, cada um grupo desse, tem um escritório aqui na universidade para dialogar com o reitor, para dialogar com as comunidades tradicionais, para dialogar com os governos. Então, cada grupo desse tem uma associação, não é? E que faz esse diálogo. Então, o próprio currículo é motivo de muito embate e de muito debate, porque o currículo é um espaço contestado. Quem estuda currículo sabe que o currículo também é um espaço de disputa, né? E a gente precisa estar capacitado para fazer essa disputa. Mesmo quando você coloca algo de educação ambiental, você pode ter um instrumento que dialogue com a questão ambiental numa perspectiva que não tem nada a ver com preservação da natureza. Né? É preciso que a gente esteja, ao mesmo tempo, pensando em estruturar institucionalmente os currículos, mas educar a cada um, que é comum. Né? Tem uma tese importante, né? Se o educador educa o povo, quem educa o educador? Sabe? Então, esse processo, a gente precisa estar o tempo inteiro se perguntando em que nível eu estou para dar essa contribuição
em relação ao currículo. A gente já tem muita coisa, mas, no meu modo de ver, precisa avançar muito. Uhum. Leandro, e o trabalho de extensão da Federal do Pará, hein? Como é que é? Vou só voltar, já vou nas perguntas, só vou falar das questões das À pesquisas, vontade. Silvio, que o professor destacou, dos currículos, e uma das coisas que nós fazemos muito na Amazônia é trabalhar em grandes redes. Por quê? Como o professor falou, o custo amazônico é muito elevado, então para você conseguir ir de uma área para outra, quando eu vou para um campo de pesquisa, quando eu vou como eu trabalho mais com biodiversidade aquática, se eu vou coletar em um determinado riacho, geralmente eu tenho que pegar um avião, aluguel de carro e barco para chegar nesse lugar. Então, o custo é muito alto, logístico, e aí você coloca, quando o pessoal está no interior, quando as pessoas estão no interior, os campings do interior, para um equipamento chegar, para o insumo de laboratório, é hiper complexo e muito caro. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com grandes redes de pesquisa, para que os recursos eles cheguem em diferentes locais e unir diferentes expertises também. Então, hoje nós estamos com grandes redes de pesquisas aqui na universidade e, principalmente, não só unindo diferentes áreas de conhecimento, como diferentes instituições, que é hiper importante. Então, nós temos só a questão como exemplo, o programa de monitoramento da biodiversidade da Amazônia Oriental, o PBioAmor, que vai nas regiões que nós temos pouco conhecimento da biodiversidade para catalogar e saber onde estão, e também de interação com as comunidades quilombolas, com elas, qual a biodiversidade, como eles estão usando, e como melhorar a parte da conservação. Tem um outro que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Síntese da Biodiversidade, o Simbian, que congrega mais de 40 instituições amazônicas e de outras regiões do Brasil e de fora, que nós trabalhamos gerando informações de como está a biodiversidade na Amazônia, como vai acontecer com as mudanças climáticas. E uma parte muito importante também de interação, o conhecimento produzido com divulgação científica. E uma outra, que é uma rede muito importante para nós, que é o Centro Integrado da Sociobiodiversidade da Amazônia, que congrega, por enquanto, as 13 universidades federais da Amazônia, mas a ideia é que amplie para os institutos de pesquisa, para as universidades estaduais também, que no momento isso representa 13 mil professores e 200 mil alunos, chegando em mais de 185 municípios da Amazônia. Nós trabalhamos em 8 eixos temáticos, que são temas muito importantes e relevantes para a Amazônia, como, por exemplo, mudanças climáticas, monitoramento da foz do Amazonas, povos e populações e sociobioeconomia. A extensão da universidade, Silvio, voltando para a sua pergunta, é um trabalho muito intenso com as comunidades, porque a universidade, ela chega em locais, muitas vezes, ela exerce um papel que muitas vezes o Estado não está lá para exercer. Então, tem muita prestação de serviço, tem muito trabalho, principalmente a parte de saúde, e tem muito também de apoio e de formação. Então, hoje, a universidade, ela consegue chegar no interior, possibilitar uma formação a essas pessoas. Para vocês terem uma ideia, 68% dos nossos alunos são os primeiros de sua família a ter acesso a um curso superior. É para esse público, com esse público que nós trabalhamos. E hoje, um relatório que saiu mês passado pela CAPES, a Universidade Federal do Pará é a instituição que mais produz sobre a Amazônia no mundo, o que nos deixa muito orgulhosos. Muito bem, parabéns. Olha, nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu queria dar 1 minuto para o Gilmar, 1 minuto para você, Leandro, para que digam as palavras finais e vamos concluir o nosso debate muito rico, muito proveitoso. Ok, Silvio, obrigado pela conversa. A gente é muito apaixonado pela universidade, dá para ver, não é? Porque a universidade nos permite chegar onde muita gente não chega. A COP é um momento da gente mostrar tanta coisa que a gente tem para fazer e quer fazer e precisa de apoio para fazer. Eu quero muito, muito que a institucionalidade entenda o papel das universidades públicas brasileiras. Elas são oásis, elas fazem muito com muito pouco e a gente está sempre à disposição de ver o quanto a gente consegue mudar a vida das pessoas, né? Eu espero que as pessoas que a gente continue avançando e quero muito, em nome da Universidade Federal do Pará, agradecer a você e toda a comunidade que nos assistem.
Muito obrigado, Silvio, pelo espaço. Foi um prazer muito grande. É muito bom ver a mídia falando com instituições amazônicas, com pesquisadores que estão aqui. Isso para a gente é uma grande honra. A COP, nós estamos muito esperançosos. Claro, tem os vários problemas que nós conversamos, mas está sendo aqui na Amazônia, está sendo no nosso país. A população está indo para a rua, está tentando participar. Então, quem ainda não está acompanhando, tenta acompanhar. Quem puder, vem para Belém, vem visitar. A cidade está muito bonita, tá todo mundo muito vibrante. E, além disso, eu também convido a todos para conhecer um pouco das instituições da Amazônia, dos grupos de pesquisa da Amazônia, das comunidades. Venha nos visitar, siga nossas redes sociais, será um grande prazer recebê-los aqui. Muito obrigado novamente, Silvio, pela oportunidade. Olha, quem agradece muito ao reitor Gilmar Pereira da Silva e ao professor Leandro Huen somos nós. Foi muito proveitoso, muito obrigado. E agradeço também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.